Bom dia a todos, que Deus esteja abençoando a cada um de nós, nessa nossa 19ª aula. Sejam bem-vindos. Vou fazer um breve resumo da aula passada. Deixa eu só abrir o slide aqui. Ele está abrindo. Então vamos lá. Bom dia, Elisete. Tudo bem? Conseguiu entrar agora? Estava entrando e caindo, né? Na aula passada nós terminamos de falar, a gente estava falando do livro de Atos, capítulo 2, aonde tudo se iniciou. Nós vimos que Deus tinha, o próprio Jesus fez uma reunião diretamente com os apóstolos, e ali ele prometeu para os apóstolos que eles seriam revestidos de poder, e esse poder aconteceria em breve. Muitos deles estariam presentes, certo? E eles estariam onde? Em Jerusalém. Bom dia, Cleusa. Cleusa acabou de chegar também. Bom dia. Bom dia. Então, eles estariam presentes onde? Em Jerusalém. Então, se vocês pegarem ali o livro de João, capítulo 13, 14, 15, 16, ali Jesus está tendo uma reunião particular com os 12 apóstolos. E ele promete poderes para os apóstolos. E ele dá uma ordem para os apóstolos, ele dá um mandamento: ide, fazei discípulos em toda parte. Ide, evangelizai o evangelho, falai do reino de Deus. Nós vimos também que antes de Jesus falar com os apóstolos, João Batista apareceu aí anunciando o reino, que o reino estava próximo, que o povo tinha que se arrepender dos seus atos para entrar no reino e aceitar a Deus. E nós vimos que logo em seguida Jesus também, após ser batizado, ele estava anunciando o reino, que o reino estaria próximo, que tinha que se arrepender dos seus pecados e viver uma nova vida, que Deus estava fazendo uma nova aliança. Deus estava chamando o povo para fazer uma nova aliança. Então Jesus está anunciando o reino. Jesus preparou aí 12 homens. Esses homens tinham que anunciar o evangelho. Então esses homens tinham que dar continuidade ao trabalho que Jesus iniciou, que ele começou. Então ele deixou bem claro: ide a todo mundo, anunciar e pregar o evangelho. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. Nós vimos também que para a salvação há 5 passos, né? O primeiro é ouvir a mensagem de Jesus Cristo, crer nas palavras, se arrepender dos atos, passar pelo batismo e perseverança. Perseverança é o 5º passo. Então, essa é a condição para a salvação. É a condição que Deus nos concede através do teu Filho Jesus Cristo. E nós vimos que tudo isso aconteceu onde? Quando eles estavam reunidos lá em Jerusalém, no final das festas, nos últimos dias das festas de Pentecostes. E nós vimos que lá em Jerusalém estavam reunidos o que? Existiam várias nações. Então já era de costume todo o povo, todos os anos, ir até Jerusalém para ouvir o que Deus tinha a dizer. Então Deus usou o momento certo, o momento propício para estar anunciando a sua vontade. E ali está instituindo a nova aliança, o novo reino. E ali Deus, o próprio Jesus Cristo, instituiu a tua igreja, a igreja aí do 1º século. Abre comigo lá no capítulo 2 de Atos, eu vou estar lendo algumas passagens só para a gente estar relembrando aí o que nós estamos aí na aula passada. Nós terminamos o final da aula passada aí nesse capítulo 2 do livro de Atos. Então, o que nós... Abre lá comigo. Lá começa assim o capítulo 2, tá? Ao cumprir seu dia de Pentecostes, então estava bem no finalzinho, últimos dias de festas. Aqui, o povo já estava se preparando para cada um voltar para sua terra, para sua casa. Então ali haveria várias nações. Naquele período, o próprio povo israelita, os judeus, eles estavam espalhados pelo mundo conhecido na época.
Então, nem todas as tribos voltaram para reconstruir Jerusalém, mas eles manteve aí, como se diz, a herança que eles herdaram de Israel, que era ir até Jerusalém, a cidade escolhida por Deus. Eles ofereciam seus sacrifícios, tá? Já ia com a intenção de ouvir a palavra de Deus. E Deus usou aquele momento, porque muitos israelitas estariam presentes ali, como também muitos que não eram israelitas. Então, só para a gente acompanhar, aí no versículo 9, existiam várias nações: pardos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, regiões da Líbia, mediações de Cirene, romanos, tanto judeus como prosélitos, tá? Judeus que são os próprios judeus, os prosélitos é aqueles que aderiram ao judaísmo ou ao rei, ao Deus de Israel, tá? As leis de Moisés, estavam seguindo as leis de Moisés. E assim, cretenses e arábios, cada um desse povo, cada um dessas nações que estavam presentes, eles ouviram a mensagem em sua língua materna. Como que eles ouviram? Porque os apóstolos foram revestidos de poder. Os apóstolos receberam esse poder de falar em línguas, de acordo com as nações que estariam presentes ali naquele momento. No versículo 4, olha o versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Outras línguas, línguas humanas, de acordo com as nações que estavam ali presentes naquele dia, naquele momento. Jerusalém estava alvoroçada. Tinha muita gente em Jerusalém por causa das festas. Era de costume. Então Deus usou o momento certo, propício certo, para anunciar a sua mensagem e estabelecer a tua igreja, colocando Jesus Cristo como cabeça da igreja. Nós vemos ali do versículo 22 até o versículo 33, nós lemos na aula passada, o primeiro discurso que eles deram para aquela população que estava presente naquele momento. Então, Pedro e os apóstolos ali, eles estavam quem? Anunciando a Jesus, apresentando a Jesus como Senhor e Salvador. Ele estava apresentando ali a igreja para todos. Ali Deus estava estendendo as bênçãos para todas as nações, sem distinção. Do versículo 17 ao 21, ele está dizendo que não está fazendo distinção de jovens, crianças, adultos, mulheres, homens, velhos, sem distinção. Todos que têm a capacidade de ter conhecimento, entendimento do que está sendo dito, ele está capacitado para ser um sacerdote, um profeta. Um profeta é aquele que anuncia a palavra de Deus. E onde que está a palavra de Deus? Está nas Escrituras. Hoje nós temos elas em mãos. Naquele tempo eles tinham apenas o Antigo Testamento. E aqui Deus está fazendo a nova aliança para o povo. Então todos terão a capacidade de anunciar a mensagem. Todos. Todos, jovens, velhos, homens, mulheres, servos, servas, independente de cor, de raça, de religião, independente. Ele estava transformando todo em um único povo. Então, a igreja aqui ela estava sendo instituída para ser uma única igreja ligada ao Senhor. Um único povo, independente de nação, independente de estado civil, independente de condições financeiras ou não, tá? Todos, abrindo exceção. E eles entenderam, nós vimos que eles entenderam a mensagem. Quando eles entenderam a mensagem que foi dada, cada um na sua língua, que eles entenderam, ouviram a mensagem, eles creram na mensagem e ficaram aí. O que nós faremos? Olha o versículo 37 do capítulo 2 de Atos. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-lhes o coração. O que quer dizer? Eles ficaram aí aflitos, eles ficaram aí compreensivos. O que nós iremos fazer agora? Eles entenderam a mensagem. Quando eles entenderam a mensagem, olha só,
E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, cada um falando a sua língua. E os apóstolos responderam para eles, cada um na sua língua. Lembrando que os apóstolos foram revestidos de poderes para estar falando em línguas, de acordo com as nações que estavam presentes ali, naquele momento. Vocês lembram que eu comentei, né, no versículo 14 e o versículo 16, eles falavam que esses homens estavam embriagados. Quando chega aqui nesse versículo 37, eles mudam totalmente aí a situação. Eles passam a chamar os apóstolos de irmãos. Que faremos, irmãos? Então muda totalmente. Mas por que eles mudaram? Porque eles entenderam a situação aí. Entenderam a situação totalmente. Que faremos, irmãos? Diante dessa situação, Pedro acaba respondendo para eles, versículo 38. Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado. Então eles ouviram a mensagem, a necessidade de arrependimento. Lembra que quando Jesus estava anunciando, o próprio João Batista, arrependei-vos que o reino está próximo. Então a mensagem estava sendo dada, a necessidade de um arrependimento, e cada um de vós seja batizado em nome de quem? De Jesus Cristo. E a necessidade de passar pelo batismo. Novo nascimento. Deixa eu mudar aqui para o celular, porque os travou. Então, vamos lá. Estão me ouvindo? Agora estão, né? Com isso, quase 3.000 pessoas foram batizados. Entenderam a mensagem, entenderam a situação. E aí tiveram essa conversão. Resumindo, quando Adão pecou, Deus prometeu mandar o seu filho para que o homem pudesse ter essa remissão, essa proximidade com Deus. Então Deus deu a nova oportunidade para um homem quando Adão acabou pecando. E Deus já tinha estabelecido, Deus já tinha anunciado que ele estaria fazendo uma aliança, que ele estaria instituindo a tua igreja. E que todos os homens pudessem ter essa oportunidade de estar participando desta nova igreja. E Deus acabou revelando isso, ou prometendo, ou cumprindo essa promessa onde? No teu filho Jesus Cristo. Nós vimos também que Deus chamou Abraão e fez 3 promessas. De ti farei uma grande nação, te darei uma terra, e através da tua descendência abençoarei a todas as famílias. E aqui nós vimos que Deus está cumprindo a 3ª promessa que ele fez para Abraão. Então ele instituiu a igreja, edificou a igreja naquele momento ali, no livro de Atos, no dia de Pentecostes, últimos dias de festa que estava acontecendo em Jerusalém. E nós vimos que durante todo o Velho Testamento, Deus, ele desenvolveu esse propósito usando profetas para anunciar as suas mensagens. Até chegar em João Batista, que começou a anunciar a mensagem diferente, a mensagem do novo reino. E para entrar nesse reino há necessidade de um arrependimento. Arrependimento profundo. Arrependei-vos para entrar no reino, porque o reino está próximo. E nós vimos logo em seguida o próprio Jesus Cristo anunciando o reino. O mesmo reino que João Batista estava anunciando. E o reino que os profetas estavam anunciando antes do tempo. Então Cristo veio, pregou a vinda do seu reino. Ele morreu na cruz, cancelando assim o Antigo Testamento ou o Velho Testamento, quer dizer, a lei de Moisés.
e deu a sua igreja para todas as nações, sem distinção. Lembrando que, quando Deus formou seu povo, era apenas os israelitas que tinham esse privilégio, que recebiam essa bênção de Deus. As outras nações não. Se algum estrangeiro quisesse, eles tinham que morar junto lá em Jerusalém e aderir, ser circuncidado e aceitar a andar aí nas leis de Moisés. Então, nós vimos que Cristo veio e mudou tudo isso. Instituiu a tua igreja, e a igreja, ela tem início, ela tem raiz desde quando? Desde o princípio. Desde quando Jesus instituiu a tua igreja. Ela está fundamentada nas promessas que Deus deu para todas as nações. Então, a igreja pertence a quem? Pertence a Cristo. A igreja é de Cristo. A igreja de Cristo, ela pertence a Cristo. Não pertence a um homem, a um nome, a Cristo. Foi ele que instituiu a igreja, porque essa sempre foi a vontade de Deus. E aí, eu termino aí a aula passada, que é o módulo 2. Hoje nós estaremos começando o módulo 3, continuando falando da igreja. A igreja que pertence a Jesus como o cabeça da igreja. O único cabeça, o único caminho que nos leva à salvação. E Jesus convida todos a ser membros dessa igreja, a fazer parte dessa igreja, sem distinção. Nós vimos que no Velho Testamento era apenas o povo israelitas que tinha esse privilégio. Mas em Cristo não, esse privilégio se estendeu para todas as terras, todas as nações. E o que seria a igreja? Tá? Não sei se vocês estão vendo os slides aí, acho que vocês estão me ouvindo muito bem. Ela significa assembleia. O que é assembleia? É uma reunião. Abre comigo lá no capítulo 19 do livro de Atos. Aí eu gostaria que alguém lesse para nós aí o versículo 39. Atos 19, versículo 39. Quem quiser ler para nós aí, fica à vontade. Mas, se Demétrio e os artífices que estão com ele têm alguma coisa contra alguém, há audiências e há procônsules que se acusem uns aos outros. Tá, mas aí não é esse daí, não. É Atos 19, Não. é o 19, 39. 39, né? Isso. Mas, se alguma outra coisa demandais, averiguar-se-á em legítimo ajuntamento. Isso. Só para a gente entender, tá? Na versão dela tá ajuntamento. Tem alguma versão que tá assembleia. Tem outra que tá a própria palavra igreja. Tá? Mas assembleia, igreja, ajuntamento significa uma reunião de pessoas. Pessoas reunidas num único propósito, ligado a quem? A Jesus Cristo. É chamada de assembleia. No primeiro século, chamava-se de assembleia ou ajuntamento. A palavra igreja veio logo após, tá? Mas era assembleia ou ajuntamentos ou congregação, que significa reunião. Significa reunião. Tudo bem? Então, vamos lá. Ela vem da palavra grega, são duas palavras gregas, eclesia, que era a palavra que era usada, ou a língua usada no primeiro século, que era o grego. Então, o que significa ek, fora, e eclesias, chamado para fora. O que seria chamado para fora? Chamado para seguir a Deus. Então, são pessoas de fora, as pessoas no mundo que são chamadas para um novo reino. Era isso que Jesus estava chamando. Pessoas de fora para um novo reino. Eclesias, chamado, igreja, chamado de fora. Então, pessoas chamadas para formarem um só corpo em Jesus Cristo e viver em comunidade.
A igreja do primeiro século era um exemplo, claro, um exemplo diferente de pessoas que deixaram o mundo, deixaram o seu dia a dia para viver uma nova vida, ligada em quem? Em Jesus Cristo. Abre comigo Romanos capítulo 12. Lê para nós aí o versículo 2. Romanos capítulo 12, o versículo 2. Quem gostaria de ler para nós aí? Eu vou ler. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso. Qual que é a boa e agradável e perfeita vontade de Deus? É fazer a vontade dele. Deus pede para nós sermos diferentes do mundo. Hoje em dia, o costume é pegar as coisas do mundo e colocar dentro da igreja. Adaptar a igreja às coisas do mundo não é bem assim. Deus chamou para ser diferente. E quando somos diferentes, temos que ser diferente do mundo. Nós vimos que a palavra de igreja, a igreja significa assembleia, reunião, é diferente. É muito diferente do que nós vemos nos dias de hoje. Então, quando pensa-se em uma assembleia, uma igreja, pensa-se em uma reunião de pessoas ligadas a Cristo, ou em uma reunião de cristãos, onde Jesus é o único cabeça, não existe outro. Então, não se está referindo a um prédio, a um local específico, ou uma organização, mas sim a pessoas reunidas em nome de Jesus Cristo, independente do lugar onde estiver. Pode ser embaixo de uma árvore, pode ser no meio do campo, numa casa ou no próprio prédio, mas não está se referindo a um prédio, uma construção específica, mas sim uma reunião de pessoas ligadas a Cristo. A Assembleia. No primeiro século era assim. Volta comigo lá em Atos capítulo 2, versículo 42 a 47. Lê para nós. Como que era no primeiro século? Lê para nós aí, quem achou e gostaria de ler. Dois da onde? 42 até o 47. É o Atos, capítulo 2, versículo 42 ao 47. 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas, e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Isso. Então, olha só como que era no primeiro século, quando tudo se iniciou. Versículo 42. E perseveraram no quê? Na doutrina de quem? Dos apóstolos. Porque a doutrina dos apóstolos veio diretamente do Senhor Jesus, que veio de Deus. Então, esta é a vontade de Deus que estava oculta, que Deus não tinha revelado para os profetas na lei do Velho Testamento, na lei de Moisés. Deus não tinha revelado essa vontade que ele tinha, que o povo vivesse em comunhão, vivendo uma doutrina única. Quando Deus chamou o seu povo, Deus deu as suas leis, que era diferente da lei das outras nações. Quando Jesus veio, Jesus trouxe a sua doutrina,
que é diferente das outras doutrinas, das religiões que existiam naquela época. Então, eles perseveravam no quê? Na doutrina de quem? Dos apóstolos. Então, não há necessidade de criar uma nova doutrina ou de... Não, eu vou colocar uma doutrina aqui para incrementar ou complementar a doutrina dos apóstolos. Não há necessidade. Se tiver essa necessidade, então para que servem as Escrituras? Então, eles perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Eles partiam o pão e oravam junto. Eles se alimentavam todos juntos. A preocupação um pelos outros aqui era muito grande, porque quando eles falavam que eles vendiam suas propriedades, era para que ninguém passasse necessidade. O interesse ali era em comunidade e não interesse individual. Eles estavam juntos, oravam juntos. Interessante que, quando nós vemos aqui, os próprios apóstolos, quando ele fala aqui, ó, eles vendiam suas propriedades, eles entregavam na mão dos apóstolos. Os apóstolos não pegavam para eles para ficar comprando coisas. Era repartido para que ninguém passasse necessidade. Ninguém passava necessidade. E olha só aí, ó, versículo 46. Diariamente, todos os dias, eles perseveravam. Eles se reuniam, estudavam, estavam nessa comunhão, em crescimento espiritual. O alimento que eles faziam era todo sim, em comunidade, todo mundo junto, nesta comunhão. Partiu o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Com alegria. Era um reino, olha só o reino que Deus prepara para o povo. Um reino cheio de alegria. Do fundo do coração, que vem de dentro para fora. Não é de fora para dentro. E eles louvavam, cantavam, viviam. E todos os outros povos que não tinham aderido, ou todas as outras pessoas que não tinham aderido a esta comunidade, eles viam a diferença, que aquilo era bom. E com isso muitos iam para o Senhor por causa disso. Mas quem acrescentava não era o próprio Senhor, não eram as pessoas, não era um homem. Era Deus que ia acrescentando as pessoas dentro desta comunidade. A comunidade aqui do primeiro século deveria estar existindo hoje. Se o homem desse mais atenção às Escrituras, a gente estaria vivendo esta comunidade. Quando Deus escolheu os profetas e pediu para que eles fossem até o rei e anunciassem a mensagem para o rei, e se o rei se convertesse, toda a população se convertia. Então era a estratégia. Hoje nós temos líderes em cada igreja que eles deveriam fazer esse papel, infelizmente, não fazem. Mas esse não é o ponto é vamos para a Escritura. Como que deveria ser? Deveria ser assim. A igreja foi prometida por Jesus. Então a igreja no primeiro século ela era um exemplo de pessoas que deixaram o mundo para viver em uma comunidade diferente, ligada a Deus. Era um organismo vivo. Aconteceu realmente. Nós vamos estudar sobre a igreja. A igreja comunitária, como que ela era, os seus trabalhos, como que ela é. Então nós vamos falar sobre baseado nas atividades que aconteciam no primeiro século. Como que eles viviam. Então Jesus promete estabelecer a sua igreja. Abre comigo Mateus capítulo 16. Mateus 16, lê para nós aí o versículo 18. Mateus 16, versículo 18. Quem achou e gostaria para ler para nós, lê aí para nós. Eu vou ler. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não
não poderão vencê-la. Isso. Nós já lemos essa passagem várias vezes. Estão vendo aqui que Jesus, ele promete estabelecer a igreja quando ele está falando com Pedro. Nesse momento aqui, ele está falando, Pedro, olha, eu vou estar estabelecendo a minha igreja no coração de cada um. O coração de cada um, o coração do homem é um coração de pedra. E no seu coração eu vou estar estabelecendo a igreja. E no coração de todos aqueles que aceitarem. Então Jesus está prometendo aí estabelecer a igreja. E lá em Pentecostes, Jesus cumpriu essa promessa. Vamos para o livro de Marcos, capítulo 9. Lê para nós o versículo 1. Quem achou e gostaria de ler para nós, pode ler. Marcos, capítulo 9, versículo 1. Dizia-lhes também, em verdade vos digo que, dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. Isso. O que Jesus está dizendo ali? Que eles estariam vendo o reino chegando com poder. Isso aconteceu? Aconteceu. Capítulo 2 do livro de Atos. Quando eles estavam reunidos ali, veio um vento como um sopro, como um vento forte, impetuoso, e cobriu toda a casa, cobriu todos eles, e eles foram revestidos de poder. Aconteceu. Jesus está confirmando para aquelas pessoas que ele havia prometido estabelecer a sua igreja, e ela chegaria com todo o poder. E eles viram isso acontecer. Totalmente. Vamos para o capítulo 20 do livro de Atos. Atos, capítulo 20. Lê para nós o versículo 28. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou como bispos para pastorear a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. É esse? Isso, esse mesmo. O que está acontecendo? Jesus está preparando homens para ser líder na igreja, a igreja que ele comprou com o próprio sangue. Ele derramou seu sangue na cruz, pagou um preço muito alto para estabelecer a igreja. E desse papel para que homens pudessem estar guiando, conduzindo a igreja de acordo com os ensinamentos, os princípios dados por ele. Quando ele fala aqui, ó, atendei por vós e por todo o rebanho, todos aqueles que aceitam a palavra e se convertem a ele, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. É o Espírito Santo que vai capacitando cada um para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Jesus pagou um preço alto. Com seu próprio sangue, ele pagou para que a igreja fosse estabelecida. É uma grande promessa. Vamos lá para o livro de Efésios, capítulo 5. Aí lê para nós aí o versículo 25. Quem gostaria de ler, pode ler para nós. Efésios 5, 25. E Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. isso. Olha o que Cristo fez.
Ele amou muito a igreja e se entregou por ela. É claro, a gente olhando essa passagem aqui, versículo 22 até o versículo 30, está se referindo à família cristã. Mulher, marido, filhos. Mas como nós estamos focando Cristo como cabeça da igreja, Cristo se entregou pela igreja. Ele amou muito a igreja, ainda ama, que ele se entregou por ela. E quem que é a igreja? Os cristãos que se converteram, ou as pessoas que se converteram ao cristão e procura a seguir a Jesus, sem colocar nenhum intermediário no meio. Porque ele é o cabeça da igreja. Deus colocou ele como cabeça da igreja. E ele deixou bem claro, ide e fazei discípulos. Volta comigo lá no capítulo 2 de Atos. Nós já lemos, é o 41 e 47, que é Cristo que acrescenta pessoas à igreja. Então, se a igreja fazer o seu papel, se cada cristão fazer o seu papel, vai estar ganhando mais almas. Essas almas é o próprio Deus que vai estar colocando essas pessoas a participar dessa comunidade. É o próprio Cristo que vai estar fazendo isso. Não somos nós, não somos homens. Nosso papel é anunciar a palavra. Para anunciar a palavra, nós devemos aprender, estudar, conhecer. Para quando formos falar para alguém, a gente ter aquela autoridade. Autoridade significa ter o conhecimento do que a palavra está nos dizendo. Então é Jesus que acrescenta as pessoas à igreja. Volta lá em Efésios novamente, capítulo 5. Efésios, capítulo 5, lê para nós o versículo 23. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Pronto. Nós estamos se referenciando aqui a Jesus sendo cabeça da igreja e o único salvador. Então, Cristo é o cabeça da igreja e o salvador. A igreja é o corpo e Cristo é o cabeça. Então, Cristo sendo cabeça, ele salva o corpo. E aquele que está no corpo vai alcançar a salvação. Quem não está no corpo não vai ter a salvação. Infelizmente, essa é a triste notícia. Muitos não dão atenção a isso. Volta no capítulo 3 de Efésios aí. Lê para nós aí do versículo 8 até o 12. Quem gostaria de ler, pode ler para nós aí. É o 3? Isso, do 8 Efésios. ao 12? Isso. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida essa graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste ministério que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades das regiões celestiais, de acordo com o eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança, pela fé nele. Portanto, peço a vocês que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Isso aqui é o apóstolo Paulo falando que, mesmo ele sendo escolhido para anunciar a mensagem aos gentios, ele se coloca inferior aos outros apóstolos. Sabemos que o apóstolo Paulo ele foi instruído diretamente por Jesus após ressurreto. Os outros apóstolos estavam presencialmente com Jesus.
Então ele se coloca abaixo de todos os outros. Mas, olha só, a igreja ela estava na mente de Deus desde o início, através do teu Filho Jesus Cristo. Ela foi planejada desde o princípio, quer dizer, séculos ocultos, desde o início, quando Adão e Eva acabou pecando. Só que aí Deus já tinha essa promessa para beneficiar toda a humanidade, não apenas um único povo, através de Jesus Cristo. Então, quando aqui fala, versículo 9, manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculta em Deus, que criou todas as coisas. Até então, Deus não tinha revelado qual era a sua vontade para toda a humanidade. Ele estava conduzindo o seu povo, ele queria que o povo fosse obediente até o final, para que ele pudesse estender isso às outras nações, mas o povo não foi obediente. O povo não foi obediente. Para que, versículo 10, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus. Olha só. Qual que é o meio que Deus está usando hoje para que todos possam conhecer a palavra? A igreja. Olha o versículo 10. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Então a igreja, Deus instituiu a igreja para que ela anunciasse a mensagem, para que todos possam ouvir, conhecer, está escrito nas Escrituras. Aquele que dá atenção, perfeito, e se converter a Deus, ótimo. Aquele que não der atenção, fala assim, eu não preciso da... Não preciso disso daí. Hoje muitos falam isso. Não precisa. Precisa sim. Precisa. Para alcançar a salvação, precisa. Precisa saber, precisa conhecer, precisa ouvir. Jesus não deu os passos. Primeiro tem que ouvir a mensagem. Quando ouve a mensagem, vai ter que crer nela. Se creu nela, vai ter que se arrepender. Se arrepender, vai ter que passar pelo batismo. Passando pelo batismo, acaba aí. Tem que perseverar. Então, há necessidade de um homem conhecer a sabedoria de Deus, a vontade de Deus. Isso em qualquer lugar, no céu, na terra, em qualquer lugar. E quem tem o papel de fazer isso? É a igreja, olha aí. Para que pela igreja, é o papel da igreja, é o papel do cristão. Se o cristão é a igreja, se dois cristãos estão reunidos, a igreja está reunida, é o papel do cristão. Buscar esse conhecimento e estar anunciando a palavra. É papel do cristão. Então, veja bem aí. A igreja estava na mente de Deus através do teu Filho Jesus Cristo desde o início. Desde quando Adão e Eva pecou. Atos 20 e 28, nós já lemos, a igreja ela foi comprada com o sangue de Jesus Cristo. E ela está presente hoje na vida de todos. Basta aceitarmos. Lá no livro de Atos 2:42, nós já lemos, vamos só relembrar, a igreja, pela primeira vez, a existência. Lembra que eles estavam reunidos, todo dia eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão? A igreja, pela primeira vez na sua existência, ela estava cumprindo o papel de Deus, o plano de Deus em Jesus. Aqueles homens do primeiro século estavam colocando em prática a obra, a palavra de Deus ali, vivendo aí diariamente ligada a Deus. Como nós estamos no livro de Efésios aí, no capítulo 4, lê para nós o versículo 4.
Pode ler o 4 e o 5 aí. Efésios 4, 4 e 5. Há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Isso. Só existe um corpo e um espírito. Um único Espírito Santo que ele concede a cada um vários dons. Os dons são vários. O Espírito é um só. O corpo é um só. Então não haveria necessidade de haver divisões ou várias igrejas ou várias religiões. Infelizmente, nos dias de hoje, nós vemos muito isso. Isso que nós vemos nos dias de hoje é porque a palavra está dividida, ou pegaram a palavra e dividiram a palavra. O homem se dividiu. Por quê? Porque o homem quer colocar as coisas do mundo dentro da igreja, quer moldar a igreja dentro do mundo. E não é bem assim. É o mundo que tem que se moldar à igreja, a Deus. Não é Deus que tem que se moldar ao mundo. Existe uma frase aí popular. Não é verídico, se a gente for analisar. A voz do povo é a voz de Deus. É mentira. Quando fala assim que a voz do povo é a voz de Deus, está negligenciando a voz de Deus, a palavra de Deus. Está tentando moldar a Deus ao mundo. A voz de Deus é uma, a voz do povo é outra. O povo quer moldar a Deus ao seu dia a dia, aos seus costumes, às suas leis. Mas foi Deus que está moldando o homem desde o início. É Deus que molda o homem, é Deus que dá as leis. É Deus que concede a salvação, não é o homem. Então somos nós que devemos nos moldar a Deus. Então a voz de Deus que deve prevalecer e não a voz do povo. E nós estamos invertendo isso. Estamos invertendo a voz de Deus e colocando a voz do povo em primeiro lugar, quando nós partimos para esta frase. Quem fala esta frase não conhece as Escrituras, mesmo sendo cristão. Tem muitos cristãos que não conhecem as Escrituras. Por quê? Porque não pegou o costume, o hábito de ler, de estudar. O alimento do cristão é as Escrituras. É a palavra de Deus. Então, olha só. Há um só corpo, um espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, Deus é único. Muitos falam, mas Deus é um só, o seu Deus é o mesmo meu. O Deus é único, tá certo? Mas, porém, e a sua atitude, e o seu caminho? Você está indo no caminho de Deus ou não? Você está se moldando a Deus ou está se moldando ou está tentando moldar Deus ao mundo? Uma só fé. Essa fé é voltada para quem? Para Deus, em Jesus. Temos que ter fé em Jesus, é o único caminho que leva a Deus. Um só batismo. Um só batismo. Então, assim, se você foi batizado com todo o entendimento, sabendo por que você realizou aquele ato, sabendo do preço alto que está pagando, sabendo que você teve que redimir de muitas coisas que fazia antes, mudar de vida. Então você fez com entendimento, você sabia que você estava fazendo. Você não fez porque você foi impulsionado por outra pessoa, ou obrigado por alguém, ou por agradar alguém. Você fez porque você conheceu o propósito. Você teve conhecimento. Para ter conhecimento, você tem que ter entendimento. É Deus que concede. Quando você tem entendimento, porque você ouviu uma mensagem, você entendeu claramente. Aí você decidiu.
Não é outra pessoa que se decide por você. Aí você passou pelas águas, foi batizado. Não há necessidade de batizar de novo. Por quê? Porque você fez com entendimento, com conhecimento. Ele é um, independente de onde você for, onde você estiver. Então não existe negócio, você já foi batizado. Se você já foi batizado com esse princípio, tendo esse conhecimento, sabendo o porquê, aí você está em um lugar, você vai em outro, não. Então, para você permanecer aqui, você tem que ser batizado novamente. Não existe. Aqui fala que é um único. A não ser que você foi batizado porque outras pessoas te instigaram, ou porque você não foi, ou porque você foi batizado quando era criança. Um exemplo, batismo de criança. A Bíblia não ensina batismo, porque criança não tem entendimento ainda da palavra. Quem tem entendimento, quando Jesus falou, todos que crerem, ouvir e crer e for batizado, então existe aí regra. Jesus deixou regra para o batismo. Qual que é a regra? Todo aquele que crer, então, se creu porque ouviu. Então, ouviu a palavra, ouviu a mensagem, entendeu, creu nela e batizou-se. Então, são passos. É uma regra que tem que ser seguida. Então, para ser batizado, tem que entender o porquê, o motivo. Aí sim, realizar o ato, aí é o único batismo. Não há necessidade de ficar se batizando várias vezes. Há um só batismo. Versículo 6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Aqui está se referenciando ao cristão que realmente busca Deus. Deus não abandona ninguém. Somos nós que abandonamos a Deus. Então, as Escrituras nos dão um grande ensinamento. Não há somente um corpo, onde Jesus é o cabeça. Abre comigo lá em 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12, o versículo 12. 1 Coríntios 12, 12. Quem gostaria de ler para nós? Porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Isso. Vamos entender aí. O corpo é um só, porque Cristo é o cabeça. E o corpo, ele é composto por vários membros. Cada membro, o Espírito Santo vai dando um dom, vai despertando um dom dentro dessa pessoa para estar realizando o trabalho. Então, uns recebem o dom de louvar, de conduzir um cântico, outros recebem o dom de levar a mensagem, outro recebe o dom de liderar, outro recebe o dom de limpar, outro recebe o dom de ofertar, e assim vai indo. E todos esses, juntos, formam um único corpo. Vamos pegar um exemplo bem prático. O nosso corpo. Ele é revestido de cabeça, o tronco, pernas, braços, dedos e assim vai. Cada um tem uma função. Minha perna tem a função diferente dos meus braços. Os dedos da mão têm a função diferente dos dedos do pé. A orelha tem uma função diferente do nariz e assim vai. Só que quando todos estão funcionando perfeitamente, o que acontece? Eu tenho um corpo saudável, perfeito. Agora, quando um desses membros do meu corpo falha, o que acontece? Eu fico deficiente. Não é isso que acontece? Isso é o corpo de Cristo, sendo cabeça. São vários membros, várias pessoas, cada um com um dom. Então, na igreja, não existe aquele negócio, se você tem um dom de falar em línguas, então você não serve. Não. Se ele não tem um dom de falar em línguas, ele vai ter o dom de interpretar.
Se ele não tem nenhum desses dons, ele vai ter um dom de ir lá na igreja, ou no prédio, ou em qualquer lugar ali, e organizar para que os irmãos estejam reunidos. É um dom, é muito importante. Se ele não tem nenhum desses dons, ele vai ter o dom de, não, ele tem o dom de levar uma mensagem para que a igreja seja edificada. É um outro dom. Não, eu tenho um dom de conduzir um cântico. É um dom que faz parte. Todos são importantes. Não existe maior e nem menor. Não é porque o outro tem um dom da mensagem, ele é maior daquele que vai lá fazer uma limpeza. Não, ele não é melhor nem maior. Ele apenas tem um dom diferente, que é composto para manter o corpo organizado, em funcionamento. Então, aquele que faz a limpeza é tão importante como aquele que leva a mensagem. Todos são iguais perante a Deus. Não existe hierarquia. Não existe. A palavra não ensina sobre hierarquia. Então, o corpo é um e tem muitos membros, e cada membro tem os seus dons, que constituem um só corpo. Assim está a respeito a Cristo, está ligado em Cristo. Olha aí comigo, olha aí o versículo 4. Ora, os dons são diversos. São diversos os dons. Mas o Espírito é o mesmo. O Espírito é o mesmo. Os dons são vários. Por isso que é muito importante, interessante o cristão conhecer a palavra. O cristão deve estudar e conhecer a palavra. Todo o cristão. Todo. Para ele poder ser aí um profeta. Todos são profetas. O capítulo 2 de Atos, ele está estendendo esse papel para todo. Jovens, mulheres, homens, velhos, para todos. Vamos lá para Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Lê para nós aí o versículo 4 e o 5. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Isso, Assim mas nós. Só um pouquinho. É Romanos capítulo 5. Oh, desculpa. Eu estou errado. Eu estou errado. Pode continuar, é isso mesmo. Você falou 12, 4, 5? Isso, é eu que abri errado aqui, desculpa, mas pode continuar, é isso aí mesmo. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Isso, tá vendo? Como estamos em um só corpo, e nesse corpo existem vários membros, e nem todos têm a mesma função. Então é errado esse ensinamento quando fala assim que você tem que saber falar em língua, senão você não pode ser um membro ou fazer parte fazer parte aí do nível superior da igreja. Não existe isso. Uma vez eu vi um certo, não estou falando mal, tá? Só estou comentando um ato acontecido. Um pastor falando que ele era melhor porque ele falava em línguas. E ninguém falava em línguas, só ele. Só que a palavra deixa bem clara, se você falar em língua, tem que ter um intérprete. Se não tiver um intérprete, tem que ficar calado. Tem que trancar a boca. Então, a pessoa, quando fala um negócio desse, ele não conhece a palavra. Não conhece. Assim também nós, conquanto somos um só corpo em Cristo, somos membros um dos outros. Todos são importantes, gente. Todos. Não existe um menor e nem um maior. Infelizmente, nos dias de hoje, nós vemos esses ensinamentos. E isso acaba
pervertendo a palavra de Deus. Totalmente. É triste essa realidade aí, nossa, nos dias de hoje. Infelizmente. Quando nós olhamos a palavra, a gente vê muitas coisas aí erradas. Então, o que é necessário fazer para que todos os membros se tornem um só corpo? O que devemos fazer? Devemos obedecer à doutrina de Cristo. Todos, independente, tem que estar buscando a doutrina. Você vê, se eu estou em tal lugar ali e está tudo errado, se está ao contrário do que a palavra está dizendo, então está tudo errado. Só que para mim conhecer isso daí, eu tenho que conhecer a palavra. Eu tenho que conhecer a palavra. Deixa eu buscar uma passagem aqui que fala sobre os dons de línguas, que era onde a gente estava lendo. Abre comigo lá em 1 Coríntios, capítulo 14. 1 Coríntios, capítulo 14. Acompanha comigo, eu vou ler alguns versículos aqui, tá? Versículo 2. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende e em espírito fala mistério. A palavra está dizendo que realmente o falar em língua é muito bom também. Está falando com Deus, mas está falando em mistério. Acompanha comigo. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Aquele que profetiza, ele está dando a mensagem bem clara. Quando o apóstolo, lá no livro de Atos, anunciou, pela primeira vez apresentou Jesus, e todos entenderam, se eles entenderam, quase 3.000 pessoas foram batizadas. Por quê? Porque entenderam a mensagem, foi bem clara. O que fala em outra língua, versículo 4. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Profetiza é aquele que leva a mensagem onde todos entendam. Eu quisera que vós todos falassem em outras línguas. Muito mais, porém, que profetizasseis. Muito mais, porém, que profetizasseis. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar. Quando ele fala superior, por quê? Porque quando alguém está profetizando ou falando a mensagem claramente, todos estão entendendo. Então a mensagem ela vai ser superior àquela que aquele está falando em língua. Porque aquele que está falando em língua, todo mundo não entende. Se eu chegar aqui para vocês e falar na língua em japonês, vocês vão entender? Não vão, a não ser que alguém aí conheça a língua japonesa. Aí vai entender. Aí esse que conhece a língua japonesa, o papel dele é pegar o que eu estou falando e traduzir para que os demais possam entender e compreender aquilo que eu estou falando. Senão, vai ajudar? Não vai. Não vai. Salvo se as interpretar. Então, se tem alguém que fala em língua, tem que ter alguém para interpretar ali no mesmo momento. Aí Paulo continua, versículo 13. Pelo que fala em outra língua, deve orar para que possa interpretar. Então, aquele que sabe falar em língua, que tem esse dom de falar em língua, ele tem que pedir para que Deus coloque um intérprete, para que aquilo que se ele falar, se ele estiver em público, ele estiver falando, tem que ter alguém para estar traduzindo. Tem que ter alguém para traduzir. Aí Paulo finaliza. Contudo, versículo 19. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir outros, ao falar 10.000 palavras em outra língua. Então a mensagem ela deve ser bem clara, onde todos possam entender, e não apenas um. Então a instrução é bem clara. Então quando alguém chega e fala assim, eu falo em línguas, eu sou melhor que você, ele não conhece as escrituras.
Ele fica preso apenas em um versículo. Infelizmente, um cristão não deve ser assim. Quer ver mais? Olha o versículo 26. Do mesmo capítulo, tá? Versículo 26. Quer fazer, pois, irmãos, quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outro língua, e ainda outra interpretação. Seja tudo feito para a edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não seja mais do que 2, ou quando muito 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Então tem que ser um de cada vez. E tem que ter um intérprete, olha só o finalzinho aí. Seja tudo feito para edificação. Versículo 27. E haja quem o interprete, ou aquele que vai traduzir. Se não tiver alguém que traduz, tem que ficar calado. Olha só, versículo 28. Mas, não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Então, esse negócio de uma única pessoa chegar lá e ficar falando, enrolando a língua, e se não tiver ninguém para traduzir, é melhor calar a boca. Se a pessoa fica batendo nessa tecla que tem que falar em língua, tem que falar em língua, você tem que falar em língua, tem que falar em língua, não conhece as escrituras. Está enganando aquele que está ouvindo. Está indo contra a palavra de Deus. Infelizmente. É a situação. A igreja, ela é uma comunhão de todos os povos, sem distinção. 1 Coríntios 12, 13, nós lemos. Sem distinção. É para todos. Olha lá, 1 Coríntios 12, 13. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então não tem distinção nenhuma. Todos são iguais. Abre comigo no livro de Atos. Eu nem sei quanto tempo nós temos, Elisete. Quanto tempo nós temos, Elisete? Nós temos 9h26. Temos tempo aí. 24 minutos. Perfeito. Abre comigo lá no livro de Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. Lê para nós o versículo 27 e o 28. Gálatas 3, 27 e 28. Quem gostaria de ler? Cadê nossos leitores? Eu tinha perdido o Gálatas, achei. Mas pode ler, viu, Cleusa? 27, 28? É. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Isso, tá vendo? Não existe distinção perante a Deus. Ninguém é maior ou menor do que qualquer um. Esse negócio de ser superior ou inferior é coisa do homem. Somente Deus é superior, somente Jesus é superior. O restante é todos servos, são todos iguais. É Deus, Jesus, o Espírito Santo e os homens, sem distinção. Sem distinção, sendo Deus, Jesus e o Espírito Santo uma trindade.
Olha o versículo 26. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Jesus. Só são filhos de Deus se tiver fé em Jesus e seguir os ensinamentos. Se não tiver, não é filho de Deus. Deus chamou todos para ser seus filhos. Somos todos criaturas de Deus. Fomos criados por Deus, mas filhos é somente através de Jesus, não através de outros. Então, independente, se fomos batizados em Jesus, nós fomos revestidos de Jesus. Não existe distinção. No Antigo Testamento, tinha distinção de nações. Existia o servo, o escravo, existia o senhor, o dono, né? Não existe, em Jesus, não existe esta distinção. Então, nem o pastor, nem o padre, nem um líder da igreja, seja quem for, é superior a qualquer outro membro. É igual. O tratamento é igual. Abre aí no livro de Colossenses. Colossenses aí. Capítulo 1. Lê para nós versículo 24, 25 e 26. Quem gostaria de ler para nós? Colossenses 1, 24, 26. Pode ler, Cleusa, pode ler. Qual que é? Colossenses, capítulo 1, versículo 24, 25 e 26. Só um minuto. 24, 26, 21. Espera aí, gente, aqui eu derrubei aqui. Só um minuto. Sem problema. 24. Tranquila. Regozijo-me. É aqui, professor? Isso mesmo. Regozijo-me agora no que padeço por vós e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo que é a igreja, da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Isso, até o 26 também. Oi? 26 também. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos. E olha só, veja bem. Estava oculto e foi manifestado a quem? Aos santos. Então Deus escolheu Jesus, mandou Jesus, para que Jesus anunciasse a vontade dele. Jesus escolheu os homens, 12 homens, para estar dando continuidade e passar toda essa revelação que Deus sempre esperou. Então, qual que é essa revelação? Qual que era o segredo que Deus tinha guardado? É que a vontade de Deus é que todos os homens possam alcançar a salvação, livrar-se do pecado e aproximar-se de Deus. Então, a igreja tem uma missão de suma importância e tem que realizar esse trabalho. É o papel da igreja, é o papel de cada cristão. Lembrando que a igreja são os cristãos reunidos. A igreja, ela vai cumprir, ela cumpre o eterno propósito de Deus. Qual que é o eterno propósito de Deus? Olha aí essa leitura que nós acabamos de fazer, 26, que estava oculto e agora manifestou aos anjos, que a vontade de Deus é que todos possam alcançar a salvação. Quando Deus formou o seu povo, era com esse propósito. Deus tinha revelado isso para Abraão. Muitos não entenderam e até hoje não entendem. Então a igreja, ela estava na mente de Deus em séculos ocultos. E agora ela é realidade plena em Jesus Cristo. E agora nós vamos ver como que a igreja é organizada. A igreja, ela é universal.
Universal não é o nome, universal porque ela foi estendida para todas as nações, independente do lugar da Terra. Onde existem pessoas, deve existir a palavra de Deus. Abre comigo no livro de Mateus, capítulo 16. Mateus, capítulo 16. Nós temos um exemplo aí nas nossas aulas. Nós temos cristãos no Brasil e nós temos um cristão lá em Moçambique que está participando com nós, Gaspar. E assim tem em outros países. Independente, nós estamos no Brasil, o Gaspar está lá em Moçambique, ou tem outros no Japão, a palavra é a mesma. Nós temos que seguir o que está escrito nas Escrituras. Lê para nós quem achou em Mateus 18, Mateus capítulo 16, versículo 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, é sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso, nós já lemos várias vezes essa passagem, mas por quê? Para a gente fixar na nossa mente que Jesus está edificando, ou hoje ele edificou a igreja dele. Ele estava prometendo a igreja para toda a humanidade, para todos, sem distinção. Então, a igreja ela tem que estar com as portas abertas para o novo convertido. A igreja, o papel dela é anunciar a mensagem, levar as boas novas. É o papel da igreja. Jesus prometeu isso. E o papel de cada cristão é fazer isso acontecer. Abre comigo lá no livro de Efésios. Elisete, vai olhando a hora aí que eu tô sem a hora aqui. Como eu tô usando o celular, para mim não aparece a hora. Deixa eu ver se aparece. Tá, é 9h35. Tá. Abre lá no livro de Efésios, capítulo 3. Lê para nós o versículo 10. Para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Isso. Vamos entender melhor isso daí. Nos lugares celestiais. Está se referindo a quem? Até os anjos e até o exército do diabo possa estar conhecendo o propósito de Deus. Quando a igreja ela anuncia a mensagem, ela fala, todos passam a conhecer um homem e os anjos e até o próprio inimigo, seus anjos. Porque até então Deus não tinha revelado tudo isso daí. Ele revelou em Jesus. Quando Satanás aí instigou o homem a crucificar a Jesus, ele achou que ele já estava vencendo. Era o propósito de Deus. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Então, quando o cristão anuncia a palavra, a mensagem, todos passam a conhecer. Então, é papel da igreja, é papel do cristão. Abre aí no capítulo 5, no versículo 23. Nós já lemos, tá? Mas eu vou repetir aqui, ó. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja e é o Salvador. O único Salvador é Jesus. O único mediador é Jesus, não existe outro. A palavra não nos mostra outro. No livro de Timóteo fala, bem claro, que não existe outro nome nem no céu e nem na terra, a não ser o de Jesus Cristo. Olha lá, Timóteo capítulo 2.
1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e homens, Cristo Jesus. Há um só Deus e um só mediador. Um só. Não existe outro intercessor. Então a igreja aqui, ela está num sentido universal para todos. É o mesmo sentido. Tudo é a mesma coisa, em todo lugar do mundo. Não deveria haver divergência. Não deveria haver ensinamentos diferentes ou doutrinas diferentes. Infelizmente, a triste realidade, nós vemos hoje várias doutrinas espalhadas aí. Só que a palavra nos deu uma única doutrina dos apóstolos, que receberam diretamente de Jesus, que foi enviado por Deus. É essa doutrina que o cristão deve seguir aonde estiver. Tem que seguir. Se o cristão estiver num lugar que ele conhece a palavra e ele vê a doutrina e ele vê que está errado, então tem que sair. Porque a palavra ela é única. Nós vamos estudar nas próximas lições, hoje não vai dar tempo, que Jesus, ele orou pela unidade. Os apóstolos oraram pela unidade. O que seria unidade? Que todos vivessem um único evangelho, uma única doutrina. Isso aconteceu na igreja do primeiro século. Quando Jesus instituiu a igreja, ele deu uma única doutrina. Abre comigo em 1 Coríntios capítulo 1. Lê para nós versículo 2. Quem gostaria de ler aí? Primeiro Coríntios, capítulo 1, versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Paulo está escrevendo aqui as cartas de Coríntios. Quem que eram os coríntios? Eram os cristãos que moravam na cidade de Coríntios. Então a carta recebeu o nome da cidade. Isso não quer dizer que todos eram cristãos da cidade, mas aqueles que se tornaram cristãos lá naquela cidade eram chamados cristãos de Coríntios. E olha assim a orientação que ele dá. São santificados em Cristo. São chamados para ser santos. Com todos os que em todo lugar na face da terra que invocaram o nome de Jesus, sendo o Senhor deles e Senhor nosso, Senhor de todos. Então está se referindo a quem? A igreja de Corinto, que eles tinham que viver nessa unidade. Então, se está em todos lugares, tinha que viver em unidade, falar a mesma língua. Língua, assim, a mesma palavra, a mesma doutrina, viver na mesma doutrina dos apóstolos. Agora abre esse pequeno livro aí de Filemão. Filemão. Está antes de Hebreus. É um livro bem pequeno, às vezes até é ruim de achar na palavra. Quando você abre Hebreus, você volta no capítulo 1 de Hebreus. Antes de Hebreus tem Filemão. Fica depois de Tito. Lê para nós aí o 2.
Versículo 2 de Filemão. Deixa eu ver. Primeiro, Filemão. E a nossa irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro, e a igreja que está em tua casa. É a igreja que está em sua casa. Isso. Então, veja bem. A igreja que está na casa dele, da Áfia e Arquipo, era porque os cristãos se reuniam naquele local. Então, é a igreja. A igreja na casa de Filemão. Isso era na cidade de Colossos. Colossos era uma cidade. A igreja também ela estava na Antioquia. Abre lá Atos capítulo 13, o versículo 1. Atos capítulo 13, versículo 1. Lá diz assim, ó, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, está no plural. Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. Está referendo aos cristãos. Abre comigo 2 Coríntios, capítulo 8. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 1. Diz assim, ó. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Macedônia já pegava uma região ali. Qual que eram as cidades que era composta da Macedônia? Tessalônica, Filipos, Bereia, Anfípolis e Neápolis. Pertencia à região da Macedônia. Várias cidades. Eles tinham que estar permanecendo na graça de Deus, conhecendo a graça de Deus. Isso eles tinham que falar a mesma língua, ou viver no mesmo evangelho. Se eles não vivessem o mesmo evangelho, cada um ia montar a sua doutrina. E assim, lá no livro de Atos, capítulo 20, versículo 5 ao 7, vamos abrir lá, Atos, capítulo 20. Versículo 5 ao 7, eu vou ler aqui, ó. Estes nos precederam esperando-nos em Troade. Depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles naquele porto, onde passamos uma semana. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos, com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava e prolongou o discurso até a meia-noite. Está se referindo à igreja lá em Troade, outra cidade. Não eram todos. Olha o versículo 17 aí, no mesmo capítulo, Atos 20. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Olha só, os presbíteros, está no plural, da igreja, está no singular. Não são igrejas. Igreja. Eu ia pedir para você, esqueci. Desculpa, eu ia pedir. Então ele está se referindo quem? Aos presbíteros da igreja em Éfeso. Se reunirem para estudarem. Olha o capítulo 14 de Atos, versículo 23. Falta 12 minutos, Carlos. Tá, vamos finalizar esse slide aí. Sim.
Aí, olha lá, Atos capítulo 14, versículo 23, acompanha comigo aí. E promovendo-lhes em cada igreja, está no singular, não está no plural, a eleição de presbíteros, está no plural, depois de orar com jejuns, os encomendar ao Senhor em quem havia crido. A eleição de presbítero em cada cidade. Elas eram congregações autônomas, independentes uma das outras. Seguiam o mesmo ensinamento dado pelos apóstolos. Cada cidade tinha a sua igreja e eles seguiam os ensinamentos de Jesus. As doutrinas que os apóstolos passaram para as igrejas, que eles ensinavam de igreja, ou de cidade em cidade, instituindo aí a igreja. Então eles falavam ou viviam em unidade, uma única mensagem, uma única doutrina. Então, independente, Brasil, Moçambique, Argentina, China, os cristãos têm que falar a mesma língua. Mesma língua no sentido, assim, a mesma palavra, a mesma escritura. Olhar para a escritura, qual que é a doutrina de Cristo? É essa. Então, nós vamos viver todos essa mesma doutrina. Esse é o papel do cristão. Então, nós terminamos a nossa aula aqui, nossa 19ª aula. Obrigado por vocês estarem junto aqui comigo. A cada dia isso nos renova, nos dá força para continuar essa caminhada. Ainda tem muita gente, ainda, graças a Deus, tem gente que se interessa pela palavra, assim como vocês, como eu e como outros. E é o papel meu, o papel de cada um de vocês também, anunciar a mensagem. Devemos conhecer a palavra para podermos anunciar. Jesus espera isso de cada um de nós. Eu só vou aqui parar a gravação. A Lisete vai fazer